É hora de entrevista no Jornal Piratininga. Quem quer levar vantagem sempre acaba prejudicando alguém e a cidade inteira sofre. Respeite os acessos e vagas especiais. Eles ajudam a igualar os direitos de todos os cidadãos. Acessibilidade, qualidade de vida para todos. São José, orgulho da gente. Recebemos em nossos estúdios a doutora Ângela Guadagnin, vereadora do PT de São José dos Campos, da nossa Câmara Municipal. Doutora Ângela, eu queria entrar nos assuntos da Câmara Municipal. A Câmara vem agora, nesse segundo semestre, já vinha desde o começo do ano, com uma série de assuntos importantes para serem debatidos. Alguns deles prevêem mudanças na lei orgânica do município, desde da questão administrativa da própria vida da Câmara Municipal, como a quantidade de vereadores, até os subsídios destes vereadores, os custos da Câmara em relação ao que tem, por lei, direito de repasse da arrecadação do município, mas também assuntos como as cavas de areia, a possibilidade da usina de recuperação de energia ou as termoelétricas, todas elas prevêem mudanças na lei orgânica do município. Eu tenho defendido uma posição aqui na Super Rádio Piratininga de que toda mudança na lei orgânica do município só poderia ser feita após audiências públicas. O Wagner Balieiro esteve aqui. A própria lei fala isso. Então, quer dizer, mesmo na questão dos subsídios dos vereadores e do número de vereadores, não seria interessante ter uma audiência pública antes de tomar a decisão na sessão de Câmara, doutora? Esse é um assunto que às vezes é colocado de uma forma em que a própria população acaba não entendendo. Quando você tem lá uma pergunta, você acha que deve aumentar o número de vereador? Sem fazer a discussão do processo, a população não entende o que está acontecendo. Não precisa, já tem 21, muitos não fazem nada, como a gente ouve, e então não precisa. Agora, você tem que lembrar de que o voto do cidadão tem que ter o mesmo peso. Então, uma cidade de cidades com o mesmo porte tem que ter o mesmo número de vereadores para que o voto, a representação popular, o direito de o cidadão se sentir representado, isso é democracia, é democrático. Isso é o custo da democracia. Então, o que a gente vê, por exemplo, Campinas e Recife, são duas cidades do mesmo porte. Uma tem 31 vereador, o outro tem 28, tá? Como que uma cidade do porte de Campinas e outra com Recife tem números de vereadores diferentes? Jacareí, aqui pertinho, tem 13 vereadores. Tem o mesmo tamanho de uma cidade muito menor que Jacareí. Então, a discussão começou lá em Brasília, que provocou essa emenda constitucional, determinando até que número poderia haver cada Câmara ter de vereador, de acordo com o número de habitantes da cidade. Então, São José dos Campos, com 627 mil habitantes, de acordo com o último censo, pode ter até 27 vereadores. Então, a lei federal, a emenda da Constituição, coloca de cidades até 10 mil habitantes vai ter 7 cadeiras. Depois de 10 a 15 vai ter 9 cadeiras. De 15 a 20 vai ter 11 cadeiras. Então, a Constituição então determina, pelo número de habitantes que as cidades tenham, o número de vereadores semelhantes para que haja essa representação do voto popular com igualdade de direito. O voto do cidadão de uma cidade A tem o mesmo peso que o voto, com a mesma representação que o voto da cidade B. Então, e depois remete a que as câmaras municipais modifiquem as suas leis orgânicas para que contemplem realmente a possibilidade dessas mudanças. Então, daí da necessidade que a gente tenha que mudar a lei orgânica para adequar à Constituição. Eu, assim, a princípio, defendo que haja um aumento, para que São José dos Campos tenha o número de vereadores previsto para que, eu volto a dizer, a democracia representativa seja respeitada. Que você aí vai ter um maior número de vereadores e o voto do eleitor tenha o mesmo peso. A bancada do PT ainda não fechou questão a respeito se aumenta ou se não aumenta, se mantém no 21, se aumenta para quanto. Eu vou
já falei isso antes em outros momentos, programas de rádio, em outras discussões que já ocorreram na cidade. Eu particularmente defendo, não por conta da desculpa de que vai ficar mais caro, que vai gastar mais dinheiro, mas pelo processo democrático.